E as chuvas intensas do final de semana causaram uma série de prejuízos no campo. As perdas chegam a 90% no trigo e 50% no milho, sem contar as perdas de insumos no solo com o excesso de chuva que lavou a terra e prejudicou o trabalho de preparo, conservação do solo feito nos últimos anos. Das 92 pontes do interior, somente uma está danificada. Hoje nós conversamos com o secretário de Agricultura, William Rakoski, que nos informa quais medidas foram adotadas para auxiliar os agricultores, mas também as pessoas atingidas. Acompanhe. E hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim o secretário de Agricultura do município, William Rakoski, para fazer um panorama de todos os estragos que a chuva tem causado nos últimos dias, nas estradas, nas lavouras, nas propriedades rurais, enfim, em todo o nosso município de Erechim. A Prefeitura tem realizado um trabalho incessante nos últimos dias, mas ainda é muito cedo para a gente falar de todos os problemas, porque tudo isso ainda está sendo mapeado. Mas o secretário vai nos trazer agora um panorama. Secretário, bem-vindo novamente à TV Erechim e hoje para falar de um assunto não tão agradável. Infelizmente, Sandra, muito obrigado pelo convite. Eu acho importante a gente estar informando a população sobre o que está acontecendo. Haja vista que é um fato atípico, é uma chuva numa intensidade, numa dimensão muito grande e que, infelizmente, aconteceu muitos estragos, ocasionou muitos estragos e agora a gente está trabalhando para conseguir aos poucos recuperar aquilo que foi perdido. Pois é, secretário, essa chuva ela já vinha sendo anunciado pela meteorologia há alguns meses que nós estaríamos entrando num período de laninha, porém não se imaginava que fosse tão forte e tantas regiões atingidas, visto que começamos lá no Vale do Taquari, isso se estendeu para outras regiões aqui do Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Como é que se explica um pouquinho tudo isso e como isso afeta a nossa agricultura e a vida a partir de agora? Veja como o clima ele se movimenta com uma intensidade muito grande. Sim. Há poucos meses a gente estava aqui conversando sobre os efeitos da laninha em função da seca. E nós ainda estamos entregando cestas básicas que veio do governo federal em função do laninha da seca. Sim. Hoje. E hoje a gente está enfrentando um problema sério com a incidência do El Niño, que aumenta as chuvas nessa época do ano, ocasionando enchentes, ocasionando perdas, e infelizmente a intensidade que ela veio foi devastadora, tanto para a parte agronômica, como também para a parte de infraestrutura que a gente tem no interior. A gente já falou inúmeras vezes, nós temos em torno de 1.400 quilômetros de estrada de chão aqui no município de Erechim. No nosso estudo que a gente vem fazendo, né, nossa avaliação, a gente tem em torno de 70% das estradas com algum tipo de comprometimento, que precisa fazer alguma intervenção, alguma reforma. Algumas mais simples, algumas a gente vai ter que praticamente realocar a estrada de local, reconstruir desde a sua base. Problemas pontuais de deslizamento, e a gente precisa explicar o fenômeno em duas partes. Aquele que aconteceu entre terça e quarta-feira da semana passada, que foi a primeira chuva, que ocasionou muito problema de estrada, que acabou fazendo valetas, obstruindo tubulações. Nós acreditamos que em torno de 80% das tubulações tenham sofrido alguma influência em função da chuva. Seja um entupimento, tivemos tubulações que perdemos toda ela. Então, essa primeira chuva estragou a infraestrutura das estradas, estragou também as lavouras, tivemos incidência de uma pocilga que teve chuva de pedra, destelhamento por chuva de pedra. Tivemos bastante lavoura que perdeu em função da pedra, principalmente de milho na região da linha Mosquito, Jaguareté, frutas ali nos Cuan. A gente também teve o relato de produtores que perderam a uva, perderam o pêssego, que já estava começando praticamente a fase de maturação da fruta. Que prejuízo. E, enfim, esse foi o primeiro fenômeno. Na quinta-feira de manhã, aliás, na quarta-feira já de manhã,
nós começamos a trabalhar nas estradas fazendo a limpeza e desobstrução. Todas as nossas equipes, todas as máquinas que tinham condições de trabalho, a gente focou em desobstruir as vias. Por causa que houve assoreamento de alguns rios, houve a tubulação que trancou, deslizamento de pedras. Então, a gente trabalhou tanto com o pessoal da nossa equipe, da Secretaria, como terceirizadas, limpando. E de sexta para sábado, tivemos esse novo incidente. Então, aquilo que já estava ruim piorou um pouco, a questão das estradas. Porém, a gente teve o início da incidência de deslizamentos. Tivemos no sábado 2 deslizamentos. Prontamente já fomos e desobstruímos a via. A gente tem que ressaltar que a gente faz a melhoria para dar tráfego, para a população poder acessar suas propriedades. A gente não está reformando as estradas como precisa ser feito. Agora, na segunda-feira, tivemos mais 2 deslizamentos, tivemos uma ponte interditada na comunidade Tafona, uma outra ponte privada de uma propriedade dentro de uma propriedade que também está interditada, uma tubulação que ela se desfez praticamente toda. E agora, claro, a gente está, desde a segunda-feira, com todas as equipes trabalhando na recuperação das estradas. Prioridade, o prefeito deixou muito claro, trabalhar para manter o tráfego entre as vias, sim, mas pensando sempre na segurança das pessoas. E Sandra, tivemos um incidente, a chuva foi tão forte que em 2 ou 3 pontos da estrada geral que liga a RS 420 até Jaguareté, a estrada ficou totalmente bloqueada, alagada. E as pessoas muitas vezes não obedecem e não respeitam e tentam se aventurar a passar nessas estradas que estão interditadas. Tivemos um carro que acabou boiando, que por sorte não tivemos um incidente mais grave, a população que estava perto conseguiu retirar as pessoas do carro. Estamos trabalhando junto com a Defesa Civil para o treinamento dessas pessoas que moram nesses pontos de alagamento, para ajudar também na orientação, porque até que a informação chega para nós e até que a gente consiga fazer o deslocamento, fazer a interrupção da via, muitas vezes, nesse meio tempo, acontece esse tipo de incidente. Então, a gente está trabalhando junto com as comunidades para que isso não aconteça. E, claro, a preocupação maior, quando tiver num pico da enchente, que a gente sabe que tem uma ponte, mas a gente não consegue visualizar ela de fato, não se arriscar a passar. Espera, aguarde a água baixar. Hoje nós temos uma equipe da Secretaria de Agricultura junto com a Defesa Civil fazendo a avaliação de todas essas pontes que tiveram contato com a água ou que a água acabou passando por cima. Nós temos uma preocupação muito grande com isso. Por isso que as aulas foram suspensas no interior, justamente pela segurança do transporte, e a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. Vale a pena esperar, aguardar um pouco do que correr um risco de vida. Pois é, secretário. E a questão do pessoal que já estava com a sua lavoura pronta para o milho, para o trigo, para o pêssego, como você falou, e até mesmo a uva que já começa a dar algum sinalzinho a partir de agora. Quanto foi atingido nesses setores e o que fazer a partir de agora? Nós temos a finalização da safra de inverno e a gente está começando a implantar a safra de verão neste momento. Sim. Então, as culturas que têm maior prejuízo neste momento são as culturas do trigo e da cevada. A cevada, a gente estima que 90% da produção foi comprometida. Meu Deus. O trigo, na primeira chuva que aconteceu no meio da semana, nós tínhamos um laudo de perda da Emater, porque isso quem faz o laudo de perda da Emater, certo, em torno de 50%. Com essa chuvarada que deu no final de semana, entre sexta e sábado, o laudo recém-impresso, nós tivemos uma perda em torno de 70% a 80% da lavoura de trigo. Porque o que acontece? Nesta época da produção, ela é muito sensível a chuvas fortes. Sim. Acontece o acamamento, o peso da chuva, da água acaba derrubando o trigo.
A incidência de doenças como Gibberella, Brusone, entre outras, que é relacionada à umidade, acabam deteriorando imensamente as culturas. E o pH, que o trigo ele é pago e avaliado pelo pH. Ele vai estar muito aquém do que o esperado. Isso faz com que o agricultor não tenha o específico conveniente e acaba ocasionando muitos prejuízos, muitos danos na questão financeira. Muitas lavouras não vão conseguir colher, porque não tem mais valor econômico que sustente a interseção de máquinas na produção. Sim. Outro fato daí é as culturas em implantação, como a do milho. Então, e isso foi muito recorrente. O que acontece? A gente planta, por mais que a gente adote o plantio direto, na sua ampla maioria, quase 100%, acaba afrouxando um pouco a terra na linha. E com essa chuvarada, acaba lavando, acaba levando a terra junto, fazendo valetas, perdendo a semente. Pois é, e os minerais todos... Se perde. O milho a gente estima em torno de 50% de perdas nesse momento, mas Sim. é uma cultura que não está em tanta perda como o trigo nesse momento, Sim. porque o trigo está em ponto de colheita. Mas a gente nota que vai ter uma frustração muito grande na safra, bastante gente querendo acessar também as áreas para colheita, não vamos conseguir. O prejuízo hoje, neste momento, é de em torno de 21 milhões de reais de prejuízo nas produções. Só aqui no município de Erechim? Só no município de Erechim, relacionado a perdas agrícolas de produtores. 21 milhões de reais. A gente não está levando em consideração aqui a reestruturação de estradas, as pontes e as tubulações que foram comprometidas. Mas a maior perda, Sandra, é a perda que os agricultores vão ter nas condições do solo. A gente vem trabalhando muito com a importância do solo na produção. Então é feito o plantio direto, é feito coberturas de solo, é feito calcareamento, a mineralização do solo, aplicando a melhor tecnologia. E acaba se perdendo tudo com esse excesso de chuva. Acaba indo para o rio ou se perdendo pela própria... toda a estruturação do solo acaba se perdendo. E isso não é uma coisa que a gente vai conseguir recolocar do dia para a noite. Isso vai ser um trabalho de manejo no solo do início. Bastante barreiras nas lavouras foram interrompidas, pedra que acaba descendo. Então, infelizmente, o agricultor saiu de uma seca para entrar numa enxurrada. Bastante gente desanimada, Sandra. Eu ia ter, o preço do leite isso. baixou, o preço do boi baixou, o preço dos cereais baixaram, o investimento não baixou. E as pessoas sempre, os agricultores sempre são muito otimistas, só que eu gostaria que o pessoal que está nos assistindo se colocasse no lugar deles nesse momento, como ser otimista em 2 ou 3 safras praticamente frustradas. A gente só vê a parte bonita do agro, que é as colheitas, as máquinas, tudo. Só que para chegar nesse ponto tem todo um investimento que em poucas horas se perde um trabalho de anos. É verdade. No quesito aí da uva também, que o pessoal já estava aí se organizando até para fazer uma festa de Baco no início do ano, esperando uma safra boa, que desse para amenizar um pouco as perdas que eles tiveram nos últimos anos. A uva também fica comprometida a partir de agora, ou que ela já está em formação, né? Sim. Ou ela vai ficar sem o açúcar necessário até para a produção do vinho? Nesse momento é muito precoce ainda para a gente falar se vai interferir, se vai interferir e que percentual vai interferir na produção da uva. Os danos da uva que a gente teve foram em situações específicas com a chuva de pedra que aconteceu. Então, acabou comprometendo as folhas e os cachinhos que começam a sair a partir desse momento. O pêssego também. Todos esses problemas inconvenientes foi em função da chuva de pedra. Porém, tudo que em excesso acaba se tornando algo que prejudica. Então, toda a questão da adubação se perde,
a questão de incidência de doenças aumenta e a gente está num período úmido e quente. Fungos, bactérias é o espaço que elas esperam para fazer. E as plantas que são perenes, essas frutas, elas já vêm com um estresse guardado, porque a planta tem um DNA e ela guarda todo o histórico. Então ela já vem se fragilizando há vários anos, pela seca, pelo excesso de chuva. E agora, todo esse problemão que novamente acontece. A nossa feira do produtor, ela depende das pessoas que vão lá para comprar o seu produto final. E esse produto, como as saladas, a fruta que está lá, ela vai também, nós vamos ter também uma deficiência na feira do produtor, vai afetar esse comércio? Segundo os laudos da Emater, nós temos em torno de 35% de perdas nas olerícolas. Principalmente naquelas frutas e verduras que são produzidas fora do cultivo protegido, das estufas, das lonas. Então, se perde muito, principalmente brócolis, couve-flor, que é uma época, beterraba, cenoura, e isso acaba prejudicando muito a produção. As alfaces também, as folhosas, mesmo que elas estejam dentro das estufas, o excesso de umidade que tem acaba, de certa forma, ocasionando a incidência de doenças e vai diminuir sim a produção. Da mesma forma como as frutas, a gente não consegue mensurar se vai afetar diretamente as feiras e os mercados, mas de forma grandiosa. Mas com certeza algum efeito, algum resultado negativo vai ter também nessas entregas. Essa semana já tem previsão aí de muita chuva novamente. Qual é a alternativa que a Secretaria de Agricultura, juntamente com todos os órgãos de segurança, estão traçando para lidar com mais uma situação aí de chuva, de alagamento, de pontes com problemas, enfim, tudo que a chuva traz junto no pacote? O prefeito Polis foi categórico, tivemos inclusive uma reunião agora domingo à noite, que a nossa prioridade agora é manter a segurança das pessoas. Sim. Vamos manter o tráfego, mas a segurança, vidas, a gente não pode perder vidas. O patrimônio a gente recupera, as estradas a gente recupera. Temos previsão de quarta-feira em torno de 100 milímetros. Esperamos que não se concretize. Verdade. Porque a gente sabe que o solo já está muito encharcado e com uma incidência dessa magnitude de chuva vai acontecer deslizamentos, vai acontecer novamente inundações, enxurradas. Então o que a gente pede? Pessoal, em dias de chuva nesse volume, tem um feriado ali, fiquem em casa, não vão para o interior, não se ponham a risco. E se encontrarem algum local que a estrada esteja água, esperem, aguardem baixar água. Pontes, não passem, pontes, tubulações, se vocês não veem a estrutura. Porque daqui a pouco a gente não sabe o que está comprometido ou não. Sim. E claro, nós vamos ir trabalhando, nós não vamos parar, fazendo aquilo que a gente consegue fazer nesse momento. Nós tivemos bastante gente, precisamos colocar cascalho. Nesse momento nós não conseguimos subir nas cascalheiras com os caminhões. Está muito úmido. Então a gente está fazendo aquilo que a gente pode fazer com toda a nossa estrutura. Estamos analisando todos os pontos, Secretaria de Agricultura, Defesa Civil, a Secretaria de Obras também está nos ajudando. Tivemos também aquele deslizamento entre Erechim e Aratiba. Sim. Acompanhei, estive lá, um grande deslizamento. As equipes, tanto da Prefeitura de Aratiba como da Prefeitura Municipal de Erechim, não pararam um minuto trabalhando para desobstruir a via. E é problemas como esse que acontece quando tem excesso de chuva. Então, fiquem em casa, não se ponham a risco, daqui a pouco vão ficar isolados, porque até que a gente consiga chegar, fazer a limpeza, pode demorar um pouco. E às vezes com criança isso dificulta muito mais, né? Então tem que ter essa compreensão de todos nesse momento. Em caso de emergência, seja no interior, seja na cidade, seja onde for dentro do município de Erechim, como a gente pode buscar auxílio? Nós temos um grupo, junto com a Defesa Civil. Sim. E todas as secretarias, todos os secretários estão
acompanhando o que está acontecendo junto com o prefeito e o vice. Então, a gente sempre pede que o primeiro contato seja junto à Defesa Civil, 199. Certo. Ligar para a Defesa Civil, claro, a Secretaria da Agricultura também está mas tudo à é disposição, né? mas a gente acaba direcionando, vendo quem está mais não perto, se perde tempo. o que pode fazer, se pode fazer, porque tem locais que a gente não tem como intervir no momento. Então, a gente sempre se direciona, estamos, como eu disse, trabalhando intensamente, não tem sábado, não tem domingo, não vai ter feriado, para que a gente consiga restabelecer aquilo como estava antes. Como eu falei, 70% das estradas do interior, elas vão precisar de algum tipo de intervenção, seja pouco, seja reestruturar toda a estrada. Nós vamos ter que ir fazendo uma a uma. Nós não vamos conseguir resolver todos os problemas. Nós da Secretaria da Agricultura, nós estimamos que a gente vai precisar em torno de 2 meses de muito trabalho, se as condições climáticas ajudarem para que a gente retome aquilo como estava antes. Retome as estradas como estava antes. Vai ser muito trabalhoso, pode ter certeza. Então, precisamos da cooperação de todo mundo e esse cooperar é ficar em casa, evitar sair nesse período e se precisar de auxílio, 199 e o serviço é direcionado para a secretaria específica, para a pessoa específica que vai poder atender a demanda o mais rápido possível. Secretário, obrigada mais uma vez por estar aqui trazendo essas orientações e parabéns pelo trabalho intenso aí dos últimos dias e com certeza o intenso dos próximos ainda que virão. Infelizmente a gente está se desafiando a conseguir resolver todos os problemas. Estamos olhando cada caso com muita responsabilidade e fazendo do pior para o melhor sempre.